Mas aí, explicando um pouco como está no Caio Prado Júnior, eu acho que ele parte de uma questão importante, ainda que não esteja necessariamente escrita ali. Mas veja, muita gente, eu dei aula no movimento sindical, trabalhei na CUT durante um tempo, e quando eu ia falar sobre formação do Brasil, algumas pessoas diziam assim: o Brasil não é os Estados Unidos, porque lá um menino chegou a dizer isso, teve um banho de sangue, uma guerra civil, né? O povo brasileiro é muito pacífico, ou mesmo o que rondava no período que o Caio Prado Júnior está escrevendo, nos anos 30, né, um pouco antes, mas no mesmo período histórico, ali do fim do século XIX, os grandes intérpretes do Brasil, Nina Rodrigues, né, Oliveira Viana, em geral responderam a essa pergunta: por que o Brasil não é os Estados Unidos? Dá para dizer que essa pergunta mobilizou, né, a intelectualidade brasileira para explicar o atraso relativo do Brasil. Para essa questão, explicações de diversos tipos foram dadas, principalmente aquelas que ensejavam componentes biológicos, geográficos ou mesmo subjetivos. O Brasil não é os Estados Unidos porque aqui é calor, e no calor as pessoas ficam com menos disposição para trabalhar. Um monte de explicação racista, né? Um monte de explicação racista. Ou porque aqui teve miscigenação, e aí isso dificultou que a gente tivesse a pureza da raça branca, ou porque aqui, né, é um povo com menos vocação para o trabalho, porque aqui a gente não é protestante. Bom, diversas explicações, principalmente, como você falou, racial, mobilizaram essa interpretação. O Gilberto Freire, ele vai ser muito progressista na sua época, dizendo que não, na verdade, a miscigenação não é o problema, tentando acabar com certo racismo científico, e foi muito importante, embora ele também tenha apregoado a existência, né? Na verdade, foi o Florestan Fernandes que disse que ele disse, né? O Gilberto Freire nunca falou em democracia racial, mas o Florestan falou o que disse e acabou ficando um pouco. A gente falou um pouco sobre o Gilberto Freire aqui já no curso também. Legal. Então ele tem sido muito atacado também. A gente tentou fazer uma exposição mais justa dele. Claro que a ideia não é nem atacar nem defender, mas a ideia é fazer exposições que sejam minimamente isentas para depois tirar suas próprias conclusões, né? Não, e a gente tem que situar o autor no tempo histórico, né? Com quem o Gilberto Freire estava dialogando? Com estes caras, o Gilberto Freire construiu uma trajetória, uma interpretação progressista do Brasil. Mas, enfim, o Caio Prado Júnior é quem vai dar a primeira explicação material de por que o Brasil não é os Estados Unidos. Ele vai ir na colonização, diferenciar a colonização de exploração e colonização de povoamento, caracterizar quais eram os fenômenos, inclusive sanitários, da crise na Inglaterra, da peste negra, da perseguição aos protestantes, né, de um tipo de desenvolvimento que não dificultou a existência de um mercado interno, ou seja, os Estados Unidos não é o Brasil, por diferenças substanciais no nível e no padrão de colonização, e porque lá existia uma perspectiva de replicar o povo, inclusive a nova Inglaterra, nos Estados Unidos, muito diferente do padrão de desenvolvimento dos países latino-americanos, que não era para construir uma nação, nem para replicar a modernidade do capitalismo nascente, mas sim para ser uma empresa colonial. E é essa explicação que ele vai dar. E é aí que ele vai encontrar o sentido. Qual que é o sentido da colonização? Aqui, sentido, ele diz, é o vetor, ele fala, né, para onde apontou. E aqui, independentemente dos elementos secundários, né? Fala, todo povo tem na sua história um certo sentido, para onde aponta determinadas opções. E o sentido da colonização, por que o Brasil foi colonizado, é para atender às necessidades da maximização do lucro metropolitano. Ou seja, o Brasil tem como sentido histórico ser uma empresa colonial. Né? Eu fico pensando, se o Brasil sentasse no divã da minha psicóloga, ele dizia, o meu sentido é ser uma empresa. É legal você falar isso porque o sul dos Estados Unidos também tinha esse sentido, o sul dos Estados Unidos. O Nordeste, a Nova Inglaterra, que não tinha esse sentido, né? E tem até uma discussão, né, de que, forçando muito a barra, né, que você poderia falar que o Brasil é uma espécie de sul-americano tendo ganhado a guerra de secessão, enfim. É uma forçação de barra, mas tem esses elementos aí, né? Mas essa coisa do sentido da empresa colonial é muito claro, né? Porque a empresa colonial, o objetivo dela é praticamente sufocar uma nação, né? Isso é o que dá lucro para uma empresa colonial, né? Então é da lógica, né? Mas vai lá, segue você. Mas eu só não queria perder o gancho que a gente deitou no divã lá junto com a Ju. Eu vou terminar essa parte da colonização. Eu queria saber o que saiu dessa sessão de terapia aí.
Então, o Brasil saiu do divã, né, profundamente abalado, porque ele não nasceu para ser Brasil, mas para ser uma empresa colonial. E veja, para ser uma empresa colonial, para cumprir com esse desígnio, né, que estava vinculado ali ao sentido da colonização, ao sentido de ser, que, como o Paulo Gala falou, muito vinculado ao sul dos Estados Unidos mesmo, né, a diferença aí vai estar no padrão de revolução burguesa, que eu acho que vai determinar, junto com o tipo de colonização do norte, uma transformação substancial, é que para cumprir esse papel de ser uma empresa colonial rentável, ele precisou, o Brasil, lançar a mão de uma estrutura produtiva singular. Quais são os elementos, então, que vão caracterizar a estrutura produtiva da colonização e que seguem sendo elementos que caracterizam a economia brasileira? Vai dizer, em primeiro lugar, o latifúndio. Vocês estão me ouvindo? Perfeitamente, grande latifúndio. Primeiro, o latifúndio, ou seja, a necessidade de uma grande extensão territorial que sufoque a nação, inclusive, na construção de pequenos minifúndios, que é condição, inclusive, para a existência de um mercado interno. Então, grandes concentrações de terra estão na raiz da colonização brasileira e deste tipo, né, esse modelo de desenvolvimento que serve a atender a maximização do lucro metropolitano. Agora, não é só uma grande extensão territorial, é uma grande extensão territorial para produzir um gênero primário, quer dizer, não é para produzir coisas que o povo brasileiro necessita para se alimentar, mas aquele produto que em determinado período está mais valorado no mercado internacional, né? O Caio Prado Júnior vai dizer, foi cana-de-açúcar, foi algodão, agora é café, ou seja, uma sucessão de trocas, né, de qual é o produto, em função muito menos da nossa dinâmica, das nossas necessidades internas, e muito mais em função das trocas no comércio internacional. Então, é um latifúndio e é monocultor. E mais do que ser um latifúndio monocultor, ele é nucleado no exterior, ou seja, ele serve para exportação, não serve para abastecer fundamentalmente o mercado interno. Então, tem essas três características. Mas, então, além de ser latifúndio, monocultor e exportador, o tipo de trabalho, né, mobilizado para que o Brasil cumpra com seu objetivo de ser uma empresa colonial rentável no primeiro momento, o trabalho escravizado, né? Num processo aqui bastante dialético, porque ao mesmo tempo que contribui reduzindo o preço da mercadoria, porque você não remunera em termos salariais o trabalhador, o próprio tráfico de escravizados também contribuía para o acúmulo de capitais. Era um super negócio. Era um baita negócio. Era um super negócio. É isso, inclusive, que o Marx também vai dizer no capítulo 24 do livro 1 do Capital, que são as bases da acumulação primitiva e originária de capital, né? A gente não entende o desenvolvimento do centro ou o próprio desenvolvimento do capitalismo sem a existência de uma forma de acumulação de excedente que, em grande medida, se deu pela pilhagem, pela expropriação, né, de recursos e também pelo tráfico, que era muito rentável nesse período. E, por último, tudo isso, então, latifúndio, monocultor, exportador, sobre uma lógica de trabalho escravizado, não feito, né, unicamente pela vontade das elites nacionais, que nem existiam, basicamente, nesse período, mas submetido a uma força que atua de fora para dentro, que é a força do imperialismo atuando para sufocar uma nação de caráter dependente. Aqui, nesse período, dependente completamente porque era colonial, mas vai se reproduzir, inclusive, quando o Brasil deixa de ser dependente, passa a ser politicamente dependente, ainda que economicamente permaneça dependente. O interessante disso é que você vê que o sentido da colonização ele permanece com a independência, no Império, na República, talvez não dos 30 aos 80, podemos discutir isso depois, mas... E agora, né, no pós-2000, quer dizer, no final do dia, essa interpretação é tão atual que ela é robusta a vários sistemas políticos, vamos colocar dessa maneira aqui, né? Ou seja, o sentido econômico é tão violento e tão poderoso que nem a mudança para império, a independência, a república nova, a velha e tal, conseguiu dar conta de resolver isso, né?